Então, vamos lá. Para quem está em casa, parabéns por estar aí também. Vamos retornar ao nosso treinamento de agora. Essa parte, ela é uma parte que vai complementar tudo que a gente estudou aqui. E para que a gente comece, eu quero fazer algumas perguntas e quero que vocês pensem junto comigo. Peraí, deixa eu ver se eu estou indo para o lado certo. Tá. E aí eu quero te fazer uma pergunta simples e prática. Por que, mesmo tendo tantas oportunidades e vontade, quem que tem vontade de crescer, gente? Vocês acreditam que vocês vivem um momento hoje de muitas oportunidades? Sim ou não? Por que que mesmo assim a maioria de nós não está prosperando? Por qual motivo? A gente quer, a gente tem a faca e o queijo na mão. Por que que a gente não está prosperando? O que que justifica isso? Não se movimenta o suficiente, foco, o que mais? Disciplina, determinação, o que mais? Clareza sobre o que fazer, sobre como fazer, ok. Essas são respostas válidas e verdadeiras também. Mas eu tenho uma outra teoria. Por que a geração... Outra pergunta antes de eu explicar para vocês um pouco do que eu acredito. Por que a geração mais próspera é também a mais ansiosa e depressiva que já pisou na Terra? Por quê? A gente não baseia a nossa felicidade pelas nossas conquistas? Agora eu sou mais feliz porque eu ganho mais, porque, nossa, eu tô casado, porque agora eu tô cheio de filho. Por que que a geração que ela pode tudo isso, que antes, né, as pessoas falavam sobre esse sucesso aí da vida amorosa, não, que casou, enforcou, game over, acabou, porque vida boa mesmo é essa vida, que você fica com quem você quer, você não dá satisfação pra ninguém e tal. Só prazer, tá? Esse povo aprende rápido demais, meu Deus do céu. Então, pensa comigo, por que que a geração mais cheia de oportunidade, mais cheia de possibilidades, ela não é a mais próspera, ela é a mais ansiosa. Ela talvez seja a mais próspera em questão financeira, mas ela é a mais ansiosa e depressiva. O que explica isso? Prazer momentâneo, satisfação momentânea. Busca por prazer momentâneo, o prazer é o centro da vida, né? Busca por aceitação social, quer provar, individualidade, é tudo meu, é sobre mim, é tudo pra mim. Ok. E teve as dificuldades que o pessoal lá no interior teve. Uhum. E já cresceu com telefone, internet, energia. Uhum. Abre a torneira, a água sai. Uhum. Então você acha que se eu pego uma pessoa e eu dificulto a vida dela, eu faço ela ser mais próspera? Se ela aprender a dar valor talvez nas coisas que ela já tem no dia a dia, talvez ela consiga enxergar melhor as oportunidades. Uhum. Talvez ela consiga Acesso à informação. Excesso de informação, o que mais? Quem falou que acha que não? Pensar em algo a mais. Uhum. Tem tanta dificuldade. Nós já estamos calejados de dificuldade, né? Jonathan vem falar que nós não temos dificuldade. Olha, eu tive base pelo meu filho, excesso de informação automotiva. Uhum. pelo pai que conta. Porque eu comecei a minha vida a trabalhar com 11 anos, Uhum. 20, e não trabalha porque não consegue emprego, dependente de mim, tudo é ali. Então, Uhum. tem muita informação, tecnologia, ao Uhum. mesmo tempo, porque a tecnologia está auxiliar a geração de 2000 para cá, está muito só no prazer. Uhum. Exato, muito bom. Eu acho que as pessoas hoje elas querem mais ter do que ser, né? Muito bom. Esse é um ponto muito importante, né? A gente quer mais ter do que ser. Não só sobre o ter, a gente acredita que só vai ser possível ser quando a gente tiver. Quando, na verdade, é quem nós somos que sustenta o que nós temos, né? Se eu vou pegar, pensa uma pessoa que você admira, assim, um profissional, um empresário que você admira muito. Fala aí, Jonathan. Reinaldo Zanon. Agora eu vou pegar você, Jonathan, qual que é o seu sobrenome?
Vamos colar. Jonathan. Vou pegar. Vou pegar Jonathan. O quê? Silva, então. Jonathan Silva, gente. Vai pra que complicar? Já gosta de dificultar o trem aqui, ó. Aí, vamos pegar Reinaldo Zanon, que é uma referência, que tem uma caminhada, que tem um couro ardido ali nos últimos anos de empreendedorismo. E aí, a gente vai pegar Jonathan Silva. E aí, a gente vai pegar Zanon, tirar ele. Ó, peraí, sai dessa vida aqui, sai dessa cadeira. Agora, essa cadeira é de Jonathan. E a gente vai colocar Jonathan para administrar a vida de Zanon. Administrar os negócios de Zanon. Tomar as decisões que Zanon toma. Você acha que a tendência é que o negócio continue prosperando ou que ele caia? Caia porque não é essa vida que ele construiu. Ele ainda não tem a habilidade emocional e intelectual para lidar com coisas que ele não construiu. Então a tendência é cair. E aí é assim que a gente se vê, né? A gente acha que, não, mas se eu tivesse a vida de fulano, eu seria diferente. Mas dentro das circunstâncias que você tá, dos deveres diários que você tá, você não cumpre, você não dá o seu melhor, por que mesmo que você acha? Que você é digno ou que você é digno de alcançar uma posição maior? Você entende? Se eu coloco ele para administrar a vida de Zanon, ele não vai prosperar, ele vai regredir. Você está exatamente onde você deveria estar. E é corrigindo o que sua realidade te apresenta hoje que você se capacita para resolver coisas maiores. Porque assim, gente, problema, deixa eu contar uma coisa para você sobre problema. Eles nunca vão sumir, eles só mudam, né? A questão é quando a gente passa uma vida inteira enfrentando os mesmos problemas, é sinal que a gente não está mudando. Quando os nossos problemas estão mudando, então é sinal que nós estamos mudando. Agora, quando o problema é o mesmo, é porque nós somos os mesmos. Você não veio aqui para parar de resolver problemas. Você nasceu resolvendo seus problemas, você vai morrer solucionando problema, mas que sejam problemas melhores, né? É muito melhor a gente resolver um problema, eu ficar aqui, ai meu Deus, eu tenho que pagar uma conta de R$500, de 200, meu Deus, eu tô passando mal porque esse mês vai fechar. Não, eu quero ficar preocupado com um investimento lá de R$2 milhões. Você entende a realidade de uma pessoa que... Os dois estão com uma preocupação financeira, mas esse aqui é de R$500, esse aqui é de R$2 milhões. Vocês entendem a diferença da postura e do impacto de como que essa pessoa está conduzindo a vida dela? Ok, outra pergunta que eu tenho para vocês. O que faz com que duas pessoas que nasceram no mesmo lugar, tiveram as mesmas oportunidades, tenham resultados extremamente diferentes? O que faz? Duas pessoas, nasceu no mesmo lugar, vamos pegar duas irmãs, nasceu no mesmo lugar, tem as mesmas oportunidades e tem resultados completamente diferentes. As decisões. O que mais? Atitudes, ações, decisões, o que mais? Visão de mudança, visão de futuro, crença de capacidade, de eu posso, eu consigo ou eu quero. Né? Porque aquilo que a gente acha que não é pra gente, o que a gente faz? A gente nem começa. A gente nem tenta, não é? Ok. E aí, E aí eu quero que vocês repitam comigo isso aqui para eu apresentar para vocês a minha filosofia sobre esse crescimento. Primeira coisa, a gente precisa entender que o menino e a menina que nós fomos um dia, aquela menina que você era, ela não é capaz de administrar a vida que você tem hoje. Lembra do exemplo que eu dei de Zanon? Se eu tiro o Zanon de lá e eu coloco o Jonathan lá, ele tem as habilidades dele. Mas aquela vida não é a vida que ele construiu. Ele não tem a habilidade para lidar com aquela circunstância. E aí, quando a gente pensa na menina e no menino, a gente pensa assim, hoje a gente tem um monte de adulto. A gente tem um monte de gente de 30, 40, 60 anos que tem um corpo de adulto, está em uma fase adulta. O corpo se comunica como uma fase adulta, mas ele se comporta como ela se comporta como uma menina. Ele se comporta como um menino. Né? E aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam é assim, a menina, vamos pensar em uma menininha. A menininha chega em casa e aí a torneira estourou, a torneira lá da cozinha estourou, a casa começou a inundar, e aí a menina chega e tá tudo enchendo, o que ela faz? Ela chora, ela fica desesperada. Ela chama pela mãe, ela fala, mãe, oh meu Deus, não sei o que, ela chora, ela não consegue explicar, ela não consegue pensar em uma solução, né? Ela tá ali porque a menina, você, um menino, uma menina,
Você está em uma condição de ser cuidada, protegida, amada. Você é uma vítima, você não é uma protagonista. Não tem uma menininha que é protagonista da própria vida. Ela tá ali para receber. Aí, tá vendo? Maitê já se manifestou. Então, e aí, mas aí agora vamos pensar na menina e na mulher que entram na mesma situação. Agora a mulher entra naquela cozinha que estourou o cano ali, estourou a torneira, tá tudo inundando, sujando isso, os móveis já estão se perdendo lá dentro da água. E aí, o que ela faz? Peraí, deixa eu abrir isso aqui, deixa eu resolver isso aqui. Eu não sei como resolve isso, mas deixa eu ligar para o corpo de bombeiro, deixa eu ligar para meu marido, deixa eu ligar para... Ela vai buscando meios para resolver, porque ela se vê nesse papel de alguém que tem a responsabilidade de resolver. A criança se vê no papel de alguém que tem a responsabilidade de esperar por alguém que resolva a vida dela. Vocês entendem? E aí, quando a gente pensa no mercado de trabalho, quando a gente pensa em várias coisas, quando você pega uma personalidade que não é madura, e dentro do nosso país, a maioria das pessoas, elas não alcançam os níveis proporcionais à idade, né? A gente tem... eu vou mostrar para vocês sobre algumas camadas do amadurecimento da personalidade. Você vai pegar pessoas que elas estão inseridas, elas têm uma família, elas têm filhos, elas têm negócios, e elas se comportam como meninos, como meninas. E aí os problemas naturalmente que aparecem destrói elas, amedrontam elas, traumatizam elas. Né? Porque uma criança, quando ela passa por uma dificuldade, ela caiu na piscina e aí ela não conseguiu nadar, ela vai chorar e quando você encosta ela na piscina, ela começa a chorar de novo. Foi traumático para ela. Agora, um adulto que ele estava ali, sentiu uma cãibra, encostou, nossa, eu comecei a afogar por conta dessa cãibra aqui. Aí ele pensa, não, eu afoguei, não foi por conta da piscina, não foi por conta da cãibra, então deixa eu esperar. Por que eu tô tendo cãibra? É falta de nutriente, é falta disso? Então, o adulto, ele foca na solução, ele não foca no problema. A criança, ela vê o problema, ela se desespera, porque parece que não está sob controle dela. Não há nada que ela possa fazer para resolver aquela situação. Isso faz sentido para vocês, sim ou não? Então, eu quero que vocês repitam isso aqui comigo, ó, porque vocês precisam decorar isso. Ó. Menino não prospera. Repete comigo. Menino não prospera. Menina não prospera. Menina não prospera. Tem uma parte na Bíblia que até fala assim, né? Cure o menino e o homem aparecerá. Muitas vezes a gente está com uma vida que não avança, que não prospera, porque a gente está ali se comportando como um menininho. O tolo, e a prosperidade, gente, o tolo, a Bíblia fala sobre o tolo e o sábio, viu, gente? Mas quando a gente fala sobre prosperidade, a gente estuda a Bíblia e tudo, é uma lei, sabe? Nas coisas de Deus, prosperar, crescer, dar frutos é uma lei. Ninguém foi feito para ficar lá estático, parado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, no reino de Deus tudo começa pequeno, mas nada continua pequeno. Tudo começa pequeno, mas nada continua pequeno. Pensa em uma semente de maçã. É pequenininha. Você planta uma árvore, uma macieira nasce, as maçãs começam... E não existe um limite. Você fala assim, macieira, para, né? Aqui em casa só mora 3 pessoas. Para que 50 maçãs? Não existe limite. É da natureza de Deus prosperar, crescer, abundar de alguma forma, né? Essa é a palavra, né? Abundar. Então, e aí eu quero que vocês pensem no seguinte... Quando a gente pensa sobre as camadas, sobre o amadurecimento da personalidade, o que falta? Tá bom, gente, amadurecer, mas aí, como é que eu vou amadurecer? Vocês já viram um passo a passo para amadurecer? Sim ou não? Tudo que é subjetivo demais, fica difícil colocar em prática. O que a gente não coloca em prática não traz nenhuma transformação para a nossa vida. Então, eu quero simplificar isso para vocês. Deixa eu ver. Tá. E aí entenda o seguinte, ó, a maturidade é o que faz de você alguém capaz de atrair, decora isso, gente, a maturidade é o que faz de você alguém capaz de atrair, construir e sustentar grandes níveis de sucesso na sua vida. Se a gente pega, né, Napoleão Hill, ele estudou as grandes personalidades, os homens mais ricos do mundo naquela época e tal, e aí quando você pega as grandes personalidades, eles têm uma postura de homem e de mulher madura. E essa postura implica alguns comportamentos que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas é entender isso. Sem maturidade, você nunca vai atrair, construir e sustentar uma vida diferente. Ah, mas você tá de brincadeira comigo, né? Tem 30 anos nas costas, você tá falando que eu não tenho maturidade? Eu tô falando isso. Falando exatamente isso mesmo. Se você olhar para os seus resultados e para o seu comportamento, você vai entender o seu nível de maturidade. E aí, gente, é importante a gente olhar para a nossa vida e falar assim, ó, tá tudo certo.
Todo mundo tem um resultado que merece. Se eu tô com um problema em tal coisa, eu construí esse resultado de alguma maneira. E quando eu entendo que eu construí, que eu tive influência, aí existe um ponto muito bom também, que eu entendo que se eu construir, eu sou capaz de desconstruir ou de fazer diferente, né? Ok, então vamos lá. Primeira camada, gente, eu quero apresentar para vocês 8 camadas sobre o amadurecimento da personalidade. Isso aqui é fundamental para que a gente prospere. Se você não conseguir caminhar, avançar nas camadas da maturidade, sua vida vai ficar cada dia mais pesada, sabe? Cada dia mais difícil. Você pega uma pessoa madura, ela leva uma vida muito mais leve e próspera. Crescer não é difícil, é natural para ela, sabe? Prosperar não é difícil, é natural, faz parte da natureza dela. Então, primeiro ponto, quando a gente estuda as camadas do amadurecimento da personalidade, a gente usa, a gente interpreta o amadurecimento natural de uma criança. Então, vamos pegar uma criança que ela acabou de nascer, né? E aí, nesse estudo, o que a gente aprende? Deixa eu passar aqui para já ir mostrando para vocês. Primeiro ponto, quando a gente nasce, quando você era um bebezinho, você nasceu, o primeiro ponto de desenvolvimento era sobre a dominação do seu corpo. E o que é a dominação do seu corpo? Você entende o bebezinho de poucos meses, 2, 3 meses ali, ele entende que o corpo dele é o mundo dele. O corpo da mãe dele é o mundo dele. Não existe nada fora isso. A necessidade dele está acima de tudo. Então, Maitê mamou. 2 horas lá mamando e tal. 2 horas da manhã ela tá mamando. Aí daqui a pouco, Dani colocou ela no berço, ela começou a dormir. E aí, Dani já tem 3 noites que está sem dormir, está sem tomar banho, está sem lavar o cabelo, está naquela vida ali de maternar. E aí, Maitê simplesmente sente uma cólicazinha, uma dorzinha. Não é dor, é só um incômodo. O que Maitê faz? Ela vai chorar, ela vai chorar, ela vai chorar, e ela quer colo, ela quer a solução daquilo, porque dentro das condições que ela está de um bebê, ela não consegue interpretar, nossa, é só um incômodo, vai passar. Ela não consegue interpretar. A minha mãe, tem 3 dias que ela tá acordada, vou deixar ela dormir mais um pouquinho, mais tarde eu choro. Não, isso não faz parte do repertório de vida dela. O mundo dela é as necessidades dela. Então, se ela sentir uma dor, ela vai chorar. Se algo distraiu ela, ela vai ficar olhando. Ela não vai pensar assim, não, deixa eu parar de olhar para aquilo, focar nisso aqui, porque eu tenho que dormir, né? Então, deixa eu me concentrar no meu sono. Não! Ela não vai fazer isso. O ciclo da primeira camada é o ciclo onde você só reconhece as suas necessidades. A minha necessidade está acima de tudo. A gente fala, né, que o bebezinho, ele tá ali só para ser servido, só unicamente para ser servido. O bebezinho, ele não tem nada para te oferecer, ele não tem uma mão de obra ativa, ele não tem um pensamento diferente, ele não tem nada para te oferecer. Ele tá ali para sugar sua energia, seu alimento, sua atenção, ele quer porque a vida dele é as necessidades dele. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? Sim ou não? E aí é louco quando a gente pensa nisso, né? Pro bebê só existe o aqui e agora. Ele não tem previsão de tipo, nossa, eu vou mamar pouco agora porque mais tarde vai vir algumas pessoas na minha casa e aí minha mãe vai me dar mamar de novo. E ela não consegue pensar assim, eu vou mamar pouco agora porque depois eu quero comer mais, porque se eu comer... Não tem essa consciência. Você pega uma criancinha ali, você dá para ela um balde de chocolate, né, de bis, de Kit Kat que ela gosta, ela não fala assim, não vou parar de comer, porque se eu comer mais eu vou passar mal. Ela vai comer, até ela começar a passar mal, até ela começar a vomitar, porque ela não reconhece limite. Enfim, ela sentiu, ela quer e pronto. E aí, eu quero que você imagine, essa primeira camada para um bebê é natural. Não é? Não só natural, é saudável, faz parte do desenvolvimento dele. Mas eu quero que você imagine a vida de um adulto que constrói um mundo dentro dessa única perspectiva. Um adulto que entra aqui na Greenline e fala assim, e aí, o que vocês vão fazer por mim? Onde é que vocês vão me servir? Né? Eu preciso de um produto assim. Não, e eu preciso de um negócio assim também. Eu preciso, eu quero, eu preciso. Eu tô aqui para ser servido. Aí pensa esse mesmo ser humano que entra na igreja e pensa assim, não, mas a luz dessa igreja não devia estar aí, devia estar aqui. Não, mas aí, esse cara fala errado demais, como é que ele tem coragem de subir aí e falar errado assim? Eu saí de minha casa só pra vir aqui assistir, ele fala uns trem desse? Você entende que a interpretação dele é sobre a vida dele, tipo assim, todo mundo aqui tá aqui pra me servir.
Eu não tenho uma função ativa, eu tenho uma função passiva aqui. E é muito natural, gente. Isso é surpreendente, porque a gente encontra 1 milhão de pessoas que elas estão em seus papéis social, no seu papel de mãe, de filha, de seja lá o que for, sempre esperando ser servida. Essa é a primeira camada. Quando você pensa em uma pessoa na primeira camada, é uma pessoa que ela nunca fixa em um trabalho, ela tem suas necessidades de trabalhar, de se relacionar, mas ela não sabe lidar com isso porque ela começa a namorar. Pensa no namoro de um adolescente. O adolescente, ele tá ali o quê? Ah, não, mas ele não me deu flores. Ah, mas... Gente, é um trenzinho feio de ver, não é? Os adolescentes namorando. Não é bonito porque tá ali só para ser servido. Não é sobre a essência do relacionamento. É sobre o que eu quero, o que eu quero, o que vai fazer por mim. Então, eu quero que você analise quais são os comportamentos que você tem hoje na sua vida pessoal, profissional, que caracteriza uma personalidade da primeira camada. É possível prosperar assim? O mundo é sobre você? Alecrim dourado? Não, né? Não. A gente não nasceu para ser servido. A gente nasceu para servir. O princípio da vida é o serviço. O rio nasce para servir, as árvores para servir, tudo tá ali para servir. Você também. Todos nós nascemos para servir. E aí, deixa eu ver se eu tô passando certo aqui. Tá. O segundo é o círculo dos instintos, onde você descobre, onde a criança, né? Vamos pensar na criancinha, ela descobre o mundo além do seu próprio corpo. Nessa fase aqui, tem seus sentidos mais aguçados, se torna seletivo ao identificar o que gosta, sabores, coisas, ambientes, pessoas. É tanto que o bebezinho, como é uma das coisas que faz ele identificar o mundo externo, é a boca, né? Tudo que ela pega, ela coloca na boca. Ela quer sentir a textura, se é doce, se é salgado, enfim. Ela experimenta o mundo pela boca, pelos instintos. Quando você pega um adulto que vive aqui na fase dos instintos, há um desprezo da razão em busca da vontade. Como assim um desprezo da razão? Não, eu sei que se eu comer isso aqui, ó, eu vou passar mal. Mas eu tô com vontade. Não, eu sei que se eu trair minha mulher aqui, eu vou ter consequência disso. Ah, mas eu tô com vontade. Sabe? Dá uma mulher bonita dessa, como é que você deixa passar? Não, tô com vontade. Vocês entendem onde é que para uma vida de alguém que o desejo está acima da razão? A prudência, não existe prudência, não existe raciocínio antes, depois, passado, presente, futuro. Existe o que eu quero agora. É isso que a criança pensa. Você pega seu filho de 3 anos de idade e leva ele para brincar no parque. E aí você fica ali 3 horas sentado no sol, brincando com ele e tal, ou sentado esperando ele brincar com os amiguinhos. Quando ele para de brincar, você fala, não, agora a gente tem que ir. Aí ele não quer ir. Por quê? Porque ele está se divertindo. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a chorar. A criança, ela é ingrata por natureza, ela começa a chorar, ela não fala assim, nossa, vamos embora, né, minha mãe se esforçou tanto para me trazer aqui, para me divertir, ela não vai pensar nisso, ela vai pensar só no que ela tá perdendo, vocês entendem? E muitas vezes a gente se comporta assim na nossa vida, a gente só foca no que a gente tá perdendo, a gente só foca no que fulano fez para mim, estamos aqui para sermos servidos. E aí, ó, deixa eu ver se, tá. A prudência e razão são virtudes sustentadas pela inteligência. Deus nos deu uma capacidade que os animais não têm. O gato, ele não pensa assim, nossa, amanhã eu vou comer picanha. E depois amanhã eu vou comer tal coisa. Mas terça, como eu acho que não vai chegar nada de comida aqui, eu vou guardar um pouquinho dessa ração aqui para que eu coma terça. Ele não tem esse raciocínio. Nós temos. A gente sabe, se eu não plantar agora, amanhã eu não vou colher nada. Se eu não fizer nada por minha vida agora, no final do mês, nada vai acontecer. Sabe? Então, a gente tem uma previsibilidade, a gente tem um raciocínio que é do ser humano. Os animais, eles são instintivos. Se ameaça um cachorro, começa a brigar com ele, você tá brincando. Ele vai te morder, ele vai se defender. Então, o instinto dele é o que domina a vida dele. O ser humano não é... nós não nascemos para sermos dominados pelo nosso instinto. A gente nasceu para usar a nossa prudência acima da nossa vontade. Faz sentido para você? Sim ou não? Agora, vamos pensar no negócio, no trabalho. Quando a sua vontade ela tá acima da sua prudência, o cliente fala assim, não, mas isso aqui você me entregou, isso não presta não. Ó, não me deu o resultado não me deu o resultado que você prometeu. Aí qual que é seu instinto? Essa mulher tá de sacanagem comigo, né? Vim aqui, né, sol quente, ainda dei desconto pra ela, fiz isso, fez aquilo. Moça, ó, quer saber de uma? Você vai pra não sei o que te pariu, você vai isso, você vai aquilo. Você segue seu instinto, você vai colocar um monte de merda pra fora.
porque é o que você tem vontade de fazer. Agora, a prudência fala, se eu fizer isso com essa cliente, né, eu tô eliminando uma cliente insatisfeita vai me trazer mais 10 pessoas, vai disseminar essa informação por aí. Então, você vai resolver de uma forma mais prudente. Porque a prudência faz você calcular o risco, tanto positivo quanto negativo, daquela sua escolha, né? Então, esse é o círculo dos instintos. E na vida infantil, lá na primeira infância, isso aqui é saudável, é natural, mas na vida adulta não cabe. Vocês entendem? Uma vida conduzida pelos instintos e o prazer e a vontade é uma vida desnorteada, porque toda hora você vai sentir prazer de uma coisa. Um prazer... Gente, nós temos um negócio o corpo humano, né? A gente se adapta muito fácil. Então, vamos supor que eu comecei a beber cerveja. Eu comecei a beber cerveja porque eu acho gostoso. E aí, um copo de cerveja, um aviso que o meu corpo dava era assim, eu tomei 2 copos de cerveja, daqui a pouco começo a ficar tonta, bêbada, né? O tradicional bêbado, começo a ficar bêbado. Então, eu já entendi que 2 copos de cerveja me deixa tonta, eu paro nos 2. Mas daqui a pouco o seu corpo, ele se adapta a isso. Aí, pra ficar tonto, você precisa de 4 copos. E aí você toma 4. Depois, pra ficar tonto, você precisa de 10 copos. E aí ele vai se adaptando a isso. Os seus limites, eles vão crescendo de alguma forma, né? Se você vai só seguindo a sua vontade, o seu instinto, o seu prazer, não existe limite. Aí daqui a pouco você bebia lá 2 cervejas, você tá bebendo um caminhão de cerveja sozinho, porque eu tô com vontade, ué. Eu tô com vontade, eu vou. Você consegue compreender o resultado de alguém que sua decisão ela é pautada só pela sua vontade? Só pelo seu instinto? Só porque eu quero, eu vou? Assim como a criança não tem outra justificativa para o comportamento dela, a não ser o eu quero. Mas por que você quer? Ah, porque eu quero, porque sim. Né? Lembra quando a gente era criança que a gente falava, porque sim. E é isso. Então, olha para a sua vida hoje e veja quais são os vícios, os instintos, o prazer que você está colocando acima aí da sua prudência, que você está colocando acima aí das virtudes que você sabe que precisa construir. Ok? E aí, deixa eu passar aqui, peraí. Terceiro, esse aqui é muito importante. Gente, vocês estão ligados, sim ou não? Tá ligado? Tá ligado? Pois é, daqui a pouco a gente tem almoço. Vou dar umas boas notícias aqui, ver se vocês ficam mais animados. Gente, então olha só, a terceira camada é a camada das relações sociais. E aí vocês vão concordar comigo que hoje as relações sociais elas ficam ainda mais difíceis porque a gente parece que não vê mais necessidade de se relacionar socialmente como a gente via antes, né? Quando eu era criança, eu morava lá no bairro Floresta. E aí eu era assim, né? Eu sou a mais nova de 3 irmãos. Meus irmãos, Paulo Ricardo, Tiago e Tatiane. Paulo Ricardo é 8 anos mais velho que eu, Tiago 4 e eu lá criança. Aí os meninos saíam para estudar de manhã, eu ficava em casa sozinha e a criança acorda, né, cheia de energia. O que eu quero? Eu quero brincar. E aí o que eu faço para brincar? Eu vou para a rua. Aí eu ia para casa de uma amiga minha que chamava Fabiana. Aí brincava com Fabiana e Fabiana tinha umas chatices dela lá e ela brigava comigo e eu ficava lá, não. Mas mesmo assim, vou ficar aqui brincando com Fabiana. Sabe por quê? Porque eu não queria voltar para minha casa e ficar no tédio da minha casa sozinha. Eu queria ir para a rua. Aí eu saía de Fabiana e ia brincar com Maíra. Aí Maíra fazia umas coisas que eu não gostava, eu ia brincar com Emilai, minha outra vizinha. E aí, tipo assim, eu ia circulando dentro das relações, buscando o quê? Diversão, entretenimento. Era isso que eu buscava dentro das relações. Uma criança hoje, ela precisa ir para a casa da vizinha se divertir? Não, ela tem um celular. Mas foi quando eu comecei a brincar com Fabiana, com Maíra, com Emilai, que eu comecei a desenvolver paciência, que eu aprendi a dividir meus brinquedos. Vocês entendem? Eu ia brincar com meus irmãos. Tiago, meu irmão, né? Vocês vão conhecer ele. Ele tinha um videogame, ele brincava e aí eu queria brincar com ele. Sabe o que ele fazia? Me dava o controle do videogame e desplugava o videogame. E eu achava que eu tava jogando também, né? Mas... E a gente brigava muito, né? Eu e ele, a gente brigava muito, mas mesmo brigando, eu tava como? Eu tava lá do lado dele. Um dia eu falei assim pra ele, começou a chover, tava só nós dois em casa e a menina que cuidava da gente, né? Começou a chover e ele falou assim, ô nega, ele me chamava de nega, né? Ô nega, vamos tomar banho na chuva? Eu, vamos, lógico, né? Ele nunca me chamava pra brincar, ele só brincava com os amigos dele. Falei, vamos. Aí ele, então, tira a sandália e coloca na mão, tem que correr com a sandália na mão. Que vocês corriam com a sandália na mão também?
tem que correr com a sandália na mão. Aí, beleza, coloquei, né? Me adaptei. Não era que eu tava concordando, é o máximo correr com a sandália na mão. Mas eu queria o relacionamento, eu queria a diversão, eu queria o entretenimento. Então, eu colocava a sandália na mão, eu me adaptava. Isso é uma das coisas que o relacionamento faz, a adaptação. E na adaptação a gente cresce, a gente abre mão, a gente cede. Uma pessoa que ela não se relaciona, ela é egoísta, é o mundo dela, é metódico, ela é inflexível. Porque o relacionamento, gente, não é esse negócio previsível, é assim, vai ser assim. Não, as pessoas mudam, a dinâmica muda, o objetivo muda e você vai se adaptando. E aí, nessa de brincar na chuva, ele falou assim pra mim, mas se você quiser, mas pra isso a gente tem que pular a janela. Eu, não, pular a janela não, a porta tá aberta. Ele, não, mas se você quiser brincar comigo, você tem que pular a janela. Eu, desse tamanho, pulando uma janela dessa altura, né? Ali, arriscando minha vida, pulando uma janela, em tempo de quebrar um braço, uma perna, um pescoço, mas eu estava ali por conta de quê? Por conta da relação. A criança, ela vai se adaptando ao risco, por quê? Porque acima de tudo, ela quer o relacionamento. E aí, a criança de hoje, ela se adapta ao risco? Ela tem machucado, ela tem resistência, ela tem couro duro, tem calo, já arrancou o tampo do dedão? Não, porque ela se diverte aqui, ó. Ela se diverte com o objeto. E o objeto não exige muita coisa dela. O objeto não exige que ela pule a janela, não exige que ela corra, não exige nada. Ela se apossa do objeto e pronto, essa aqui é a minha diversão. Então, nessa terceira camada... Eita, meu Deus. Nessa terceira camada, a gente começa a descobrir que é preciso se adaptar para se relacionar. E é incrível você ver uma criancinha brincando, porque ela fica assim, não, isso aqui é meu. Aí a outra fala, mas se você não deixar eu pegar, eu não vou brincar com você. Ela, então tá bom. E aí ela divide o brinquedo, entendeu? Porque ela quer se divertir, mas se ela não tem essa exigência, e a outra, gente, é muito engraçado a gente observando as crianças, né? A gente tem um filho de um amigo nosso que ele tem 7 anos. E o mundo feminino e masculino já se manifesta desde muito pequeno, né? E aí ele vai brincar com as meninas, e as meninas são super dominantes, né? Não, você vai fazer assim. Ah, se você não for, eu também não vou. Ah, tá, então tá bom. Aí ele vai atrás delas, igual, tipo, as meninas mandando e ele se adaptando. Ela manda e ele se adapta, é desse jeito. Desde pequeno. Desde pequeno. E aí, gente, é aqui que a gente começa a descobrir que é preciso se adaptar e se relacionar. Mas eu quero que você pense assim, é fácil para uma criança se adaptar para se relacionar? Ou é sofrido? É muito sofrido porque ela fala assim, ah, mãe, fui brincar com o Fernando e ele não quis compartilhar comigo. Ah, ele não gosta de mim. Ah, mas ele também é isso. Ah, mas ele é aquilo. Ela começa a acusar e se defender, acusar e se defender. Os problemas na relação dela têm a ver com isso. Quando você pega um adulto que ele tá nessa terceira camada, os relacionamentos dele também tem a ver com isso. É tipo assim, eu fui lá e entreguei um relatório pra Jonathan, que é meu chefe. E aí ele falou assim, Tati, não tá legal, a gente precisa acrescentar isso aqui também faltou. Aí eu chego e falo, tá vendo, ele não gosta de mim, ele pega no meu pé, por que ele não falou isso com fulana? Por que ele não chamou a atenção de Kleber? Tudo sou eu. Você entende que é pesado se relacionar com uma pessoa que tá na terceira camada? Porque não é sobre a empresa, não é sobre o resultado, é sobre ela. Alecrim, dourado, não é sobre você. Você entende? É muito difícil. E aí eu quero que vocês pensem nisso. Para a criança é um peso, mas está tudo bem, ela é uma criança. Agora, para você, quando você é inflexível de todos os modos para se relacionar, para se adaptar, você está mostrando que você também é uma criança. Ah, Tati, como é que eu supero isso? Conversando com você e falando, ó, esse resultado, os meus deveres, um adulto, ele tem noção de deveres, direitos e deveres. A criança, ela não tem noção de direito, ela tem noção de... Não, ela não tem noção de deveres, ela tem noção de direito. Né? O que você tem que fazer para ela, o que você tem que dar por ela, onde é que você tem que ajudar ela. Então, se analise. Opa, peraí que eu tô só clicando no trem aqui. E aí, ó, o segundo ponto, as pessoas diferentes dos objetos têm suas vontades e prioridades e por isso não é possível se apossar delas como dos objetos. Quando a gente está na terceira camada e a gente começa a ter muita dificuldade de se relacionar, a gente tende a falar assim, quer saber de um? Eu vou ficar aqui no meu mundo, não quero nada com ninguém, já saí de 3 casamentos, não vou entrar em mais nenhum. E o problema é o quê? É o casamento. Não é você, não, né? Tem um monte de gente que é casado, que é feliz, mas você...
O problema é o casamento que não presta, é a metodologia de se unir a uma só pessoa pelo resto da vida que não presta. Não, não é a metodologia, porque ela está funcionando desde quando o mundo é mundo. O problema é o seu comportamento dentro dessa estrutura. Vocês entendem? O terceiro ponto, para conseguir o que quer, não basta chorar e fazer drama como antes. É preciso se adaptar. Uma criança, uma criança quando ela chora, ela faz birra, muitas vezes ela consegue o que quer, sim ou não? E aí, quando você pega um adulto que a reação primária dele é fazer birra, porque assim, mulheres, vocês vão me entender, a gente chora mesmo, a gente chora. Se o negócio aperta demais, se a gente tá se sentindo insegura ou sobrecarregada, a gente chora. Mas a gente não chora para resolver o problema. A gente chora para aliviar a dor. A gente chora para aliviar o estresse. Mas resolver o problema, a gente sabe que depende de outras coisas, não é? Mas a criança, ela sabe que, toda vez que ela faz birra, o que acontece? Uma pessoa chega e fala, pobrezinha também, não, o menino passou o dia inteiro sozinho, deixa ele comer isso, não, deixa ele brincar. E aí ele cresce querendo se comportar assim, achando que as pessoas vão continuar cedendo. E quando ele tem um pai ou uma mãe que continua cedendo, ele briga e ele faz chantagem emocional. E o que você faz? Toma, dó, né? Eu também só tenho um filho, deixa eu... E aí você vai alimentando a fera. Daqui a pouco o cara tem 30 anos de idade, ele te fala assim, mãe, eu posso ir na padaria? E você fala, meu filho, você não devia nem voltar, né? Você já tem 30 anos de idade. Você não devia nem voltar, já era. Mas é por isso, e é esse mesmo cara que dentro de casa ele tem uma relação difícil, no trabalho ele também tem. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele tá aqui, na terceira camada. É impossível, gente. É muito difícil lidar com uma pessoa e você prosperar com uma pessoa assim, porque os problemas que chegam até ela, fica nela, é sobre ela. Enfim, ela não avança. Opa! Quarto ponto. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Sim ou não? Vocês estão com fome? Sim. Vocês estão ligados? Tá ligado? Aê, muito bom. Compreensão dos sentimentos. Essa parte aqui é extremamente importante também. Na nossa construção ali de maturidade, a gente começa a dar significado para o sucesso e o fracasso. Começamos a construir sonhos e desejos que são muito nossos, né? Buscamos satisfação emocional, felicidade, aceitação, prazer. É aqui onde o tradicional bloqueio emocional é construído, né? A criancinha... Pensa só na criancinha que tá lá com 7 anos de idade na escola estudando. Aí ela começa a estudar e aí ela faz o desenho mais maravilhoso que ela poderia e tal. E aí a professora chega e fala assim, Fernando, mas que coisa horrorosa é essa? De jeito muito feio. Sua nota é 2. Vale 10, sua nota é 2. Aí o amiguinho fala, Fernando é burro, Fernando é burro. E enfim, e aí ele começa a se sentir assim, gente, eu me esforcei, eu fiz de tudo. E ele começa a se sentir fracassado. Ele começa a se sentir diminuído, incapaz. E aí é aqui nessa compreensão dos sentimentos que a gente vai se travando. Então, como eu fiz um desenho e eu fui humilhado por conta disso, qual que é a solução? Não vou mais fazer desenho. Não vou. Como eu me apresentei lá na frente, fui apresentar o trabalho, todo mundo riu de mim e eu me senti humilhado, qual que é a solução? Não vou mais falar em público, nunca mais, né? Como meu pai sempre foi um cara muito grosso, muito ríspido, nunca me deu amor, nunca me deu atenção, não quero saber de homem na minha vida. De jeito nenhum. Não. Casar, Deus que me livre. Vivi um inferno vendo o casamento do meu pai e minha mãe. Eu sei como é que é esse sentimento. Sabe, essa sensação de certeza que faz a gente tomar umas decisões, tipo assim, não quero isso pra minha vida não, eu já sei como é que é. E, enfim, você começa a avaliar as coisas não pelas causas, o que realmente causou aquilo. Você avalia tudo pela consequência, né? A consequência, meu pai traiu minha mãe e abandonou minha família. Então, a culpa é de se casar. Eu não quero casar de jeito nenhum, porque senão eu vou ser abandonado. Mas, pô, o que alimentou essa traição? O que fez ela ser possível? Vocês entendem que a gente está o tempo inteiro tratando as consequências e não as causas? É a mesma coisa, meu pé tá com um calo enorme porque tem uma pedrinha que tá aqui dentro desse sapato. Aí o que eu faço? Como tá com calo, eu vou comprar uma pomada, porque hoje a gente tem pomada para tudo, tem comprimido para tudo. Eu compro uma pomada e passo aqui no meu machucado. Mas eu não tiro a pedra.
E aí eu me acostumo a, durante uma vida inteira, passar pomada. Eu só não quero tirar a pedra. Porque ela tá ali, eu já peguei, tem até o nome, já dei até minha pedra de estimação. Vocês entendem? Então, é assim que, é isso que acontece na vida do adolescente. Ele interpreta só a consequência, ele não interpreta a causa. Quando você pega um adulto que está nesse nível aqui de amadurecimento da personalidade, o problema no serviço dele é tipo assim, eu tô vendendo e ninguém tá me pagando. O problema é que trabalhar com venda é difícil mesmo. Ninguém paga. Eu que não quero nunca mais na minha vida trabalhar com vendas. Vou arrumar um emprego. Ele é um top vendedor. Ele tem habilidade. Mas ele acha que o problema financeiro dele é por conta das vendas, não é por conta da forma como ele está vendendo, pelo sistema de abordagem, de cobrança, de pagamento que ele não tem. Você entende que o problema dele é só a consequência, nunca é a causa? Sim ou não? Faz sentido, gente? Ok. E aí, deixa eu passar aqui. A desordem, gente, eu gosto muito dessa análise, pensa só. A desordem da vida de uma pessoa... A desordem da vida de uma pessoa influencia na desordem de uma família. Então, é um pai que é alcoólatra, que é agressivo, que é abusador. Ele vai lá e maltrata da filha, maltrata dos filhos e tal. E aí, ele causa uma desordem familiar. A desordem de uma pessoa que ele não quer tratar o vício. Lembra que a gente falou sobre vícios e virtudes? Ele não quer tratar os vícios dele. E aí, esse vício dele atrapalha a desordem da vida particular dele, atrapalha na família dele. Uma família, a desordem da família influencia na desordem de uma rua. Agora, naquela rua, todo mundo briga, é uma confusão porque o povo daquela casa é uma gritaria, e aí a mulher vem e fala uma coisa para a vizinha e o cara vai e bate no tal. A rua vira uma desordem. Vocês entendem? Aí... A desordem da rua se torna a desordem de um bairro. Daqui a pouco o povo vai se acostumando com essa desordem. Outros casais também se sentem ainda mais à vontade de ser assim, de viver assim. E a desordem de um bairro impacta na desordem de uma cidade. Na desordem de uma cidade. Daqui a pouco, depois disso, daqui a pouco a desordem se torna uma lei. Vocês entendem isso? A desordem de uma pessoa implica na desordem de uma família, que implica na desordem de uma rua, que implica na desordem de uma sociedade, que se torna uma lei. É igual o cara que traiu, desorganizou a família. Essa família, aí o menino, aí a falta de orientação familiar, um virou alcoólatra, outro virou traficante, outra virou tal coisa. Isso implicou ali na desordem da rua, do bairro, da sociedade. E o que começou foi a infidelidade. Né? O primeiro problema foi a infidelidade. Daqui a pouco, a cultura é homem trai mesmo? E daí, gente? Isso é normal? Você entende que vira normal? Não só normal, vira uma lei. Você entra em um grupo de amigos que você é homem, você nunca traiu, você tá fora da lei, tipo, deixa ser antiquado. Uma mulher só a vida inteira? Aí nada a ver. Isso vira uma lei. Você entende que a gente vai se adaptando? E, gente, isso é uma estratégia do inferno. É tudo muito sutil. Por isso que se a gente não estiver atento, se a gente não conduzir a nossa vida baseada em virtudes, não em prazeres, você já sabe para onde é que a gente vai caminhar, né? A maioria das pessoas, elas estão aí, cheio de problema financeiro, amoroso, familiar, e quando você conversa com elas sobre o problema é o quê? O governo, né? É Bolsonaro, com certeza. Pois se não fosse Bolsonaro, eu não estava assim, não. Mas antes de Bolsonaro, meu problema era Lula. E se vir outra pessoa, meu problema vai ser outra pessoa. Não é o que eu faço. Isso é a vida de uma criança. Se ela tá lá, se lambuzando o doce, você fala assim, por que você comeu isso? E o que ele vai falar? Comi porque meu irmão também comeu, ele deixou aqui, ele falou para eu comer. É igual Eva. Eva, por que você comeu a maçã? A Eva não, né? Eva, por que você comeu a maçã? Senhor, porque a serpente, né? A culpa é da serpente que me apresentou. Adão, por que você comeu a maçã, Adão? Porque a mulher que o Senhor me deu, né? Essa mulher que o Senhor me deu, me ofereceu aí também, né? Se eu desobedecesse, a mulher que o Senhor me deu, eu ia estar desobedecendo o Senhor. Então fui lá e obedeci. É tipo isso. Vocês entendem? Tá vendo? E aí vocês estão tudo pensando agora, a culpa de tudo é de quem mesmo, gente? Aí, eu não tenho nada a ver com a bagunça desse mundo, a culpa é de Eva. Enfim. Então, gente, até a quarta personalidade deu para compreender?
Quando a gente se comporta como essa criança movida pelos instintos, tem essa postura, a vida fica cada vez mais difícil. Na quinta, a gente começa a testar o nosso próprio valor através das nossas conquistas. Começa a compreender as responsabilidades na construção da própria vida. A quinta camada já é, sabe aquele adolescente ali que tem 17 anos, quer sair de casa para estudar? Tipo, eu com 17 anos eu queria sair de casa para estudar, não é porque, tipo, eu vou dominar o mundo, eu vou ser isso. Não, eu queria provar para mim que eu conseguia alguma coisa. Era sobre mim, sabe? E aí se eu chego lá e eu não consigo um trabalho, não cresço, não passo no vestibular, aí eu sou uma fracassada, aí eu sou isso. Era assim que eu me sentia. Porque a minha vida ela estava baseada nas minhas conquistas. Se eu não conquisto nada, aí a amiga minha que estudou comigo a vida inteira, minha vizinha, já entrou na faculdade, eu ainda estou aqui. Você entende que nessa fase é o mundo das comparações, é o mundo do sucesso e do fracasso. Nessa fase, o indivíduo ele se vê como autor e protagonista da própria vida. Você vê uma criança, gente, um adolescente, vamos lembrar dos adolescentes, né? Eu acho que é uma fase que a gente podia cortar da vida, né? Porque não presta, todo mundo cheio de espinha, rebelde, acha que sabe de tudo. Mas nessa fase, quando você tem ali 16, 17 anos, quem aqui começou a namorar com 15, 16, 17? Levanta a mão aí. Gente... Menos? Quem começou com menos? Você começa a namorar... Pensa assim, ó, quando você começa a se relacionar nessa fase, você tá preocupado assim, Fernando e Thaís. Fernando com 17 anos. Então, Thaís, eu quero me casar com você porque eu quero fazer de você uma mulher feliz, sabe? Realizada, bem-sucedida. Eu quero construir uma família com você. Essa nossa família vai ser nosso patrimônio, aquilo que é o único patrimônio que a gente vai construir aqui, que a gente vai levar para a eternidade e tal. É por isso que eu quero me namorar com você. É por isso que ele quer namorar? Não, gente, quer beijar na boca. Quer falar assim, então, tô pegando Thaisinha lá, ó. Thaisinha tá lá. É por isso que os adolescentes, eles namoram por isso, sabe? Cláudia conta que ele era super apaixonado pelas meninas tudo na escola. Aí dava beijo nenhuma e saía lá. Pois é, porque eu fiquei com fulana, não sei o quê. Não é sobre a pessoa, é sobre você. Você quer mostrar que você pode, que você é amado, que você é bonitão. BV, eu lembro, eu tinha 14 anos de idade. Vocês sabem o que é BV, né, gente? Vocês são dessa época, boca virgem. Aí eu tinha 14 anos e eu falei assim, a gente descendo da escola, né? E aí as meninas conversando, porque fulano que eu tô apaixonada, que a gente ficou, que não sei o que, não sei o que. E aí uma amiga minha falou assim, Tati, você tem que dar seu primeiro beijo logo, deixa de ser careta. Eu falei, gente, esses negócios de beijo, não sei se eu tô preparada pra isso não, isso é muito nojento, né? Saliva, trocando esse, acho isso muito nojento. Porque o dia que você beijar a primeira vez, você vai ver. Você vai ficar viciada como eu. Falei, ixi, Maria. Falou que fez curso, pós-graduação pra beijar na boca, né? Tipo assim, era uma forma de se afirmar. Então era todo mundo falando, eu já beijei, eu já beijei um, eu já beijei dois. O adolescente aqui, ó, nessa quinta camada, é sobre as conquistas, o sucesso, o fracasso. Outra coisa sobre essa fase, percebe que tem que controlar seus sentimentos. É tipo assim, é nessa fase que a gente percebe assim, não, eu tô apaixonada. Eu não posso demonstrar tanta coisa, você tem que controlar esse sentimento, sabe? A criancinha, ela já fica ali, mãe, o Bruno é meu namorado, não sei o quê. A criancinha, ela tem essa abertura com os sentimentos. O adolescente, não. Ele já fica, eu tenho que controlar isso, eu tenho que controlar aquilo. E aí, ó, conquista a autoconfiança para sobreviver no meio social. Então, pensa só, os meninos que desde pequenos são muito aventureiros, gostam de andar de skate, de jogar bola e tal. Você tem um esporte radical lá. Quem aqui já andou de carrinho de rolemão? Existe isso aqui também? Achei que era só lá em Salinas. Pois é, carrinho de rolemão. Pensa num negócio perigoso. Você desce o asfalto com... Não pensa em nada. Mas aí, como é que é seu nome? Estênio. Aí o amigo de Estênio fala assim, Estênio, deixa de ser mole. Todo mundo vai descer, só você que não.
você quer provar, você tem que se encher de autoconfiança e falar assim, não, peraí, todo mundo foi, eu vou também. Você entende que ele tenta o tempo inteiro ser confiante para se manter no meio que ele quer ficar? Então ele joga peteca, então ele desce de carrinho de rolemão, ele começa a namorar, nem gostava dessas coisas, mas os amigos tudo começam a namorar, falou, Estênio? Ué, Estênio? Reconhecimento e pertencimento. Ele quer ser reconhecido, aclamado, aplaudido, né? A criancinha, ela vai jogar bola e ela fica lá procurando o pai dela na plateia. Deixa eu ver onde é que tá meu pai. Ela faz o gol e sai gritando, pai, eu que fiz o gol, eu. Você entende? Então é sobre ela, é tudo sobre o reconhecimento dela. Ela se enche de autoconfiança para conseguir sobreviver. Agora, quando você pega um adulto que ainda está nessa fase, fica tudo muito difícil, porque a principal motivação dele é apenas ser reconhecido. E ser reconhecido, gente, é maravilhoso, faz parte, mas quando é só isso que te move, não só te move, sustenta a sua vida, você fica em uma corda bamba, porque a mesma pessoa que te elogia hoje, ela pode criticar amanhã, e tá tudo bem, sabe? A crítica, ela é necessária também. Hoje as pessoas falam assim, nunca ouça crítica de quem nunca construiu nada. É verdade, mas existem algumas pessoas que você tem que ouvir a crítica. Ouça a crítica de sua esposa. Eu aposto que você não tem coragem de virar Fernando, como é que é seu nome? Nicolas, de virar aí para a esposa de vocês e falar assim, amor, eu quero que você fale sobre 3 pontos que eu preciso melhorar. Sabe? 3 coisas que você acredita assim que tá muito errado na minha vida. Você pede 3 horas. Exato, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque o homem maduro, olha só, gente. Olha só, foca aqui. O homem maduro, ele aceita as suas circunstâncias. Ele não briga com ela. Ah, mas você tá falando que eu sou desatento? Mas é você. Você que é desleixada. Você que é bagunçada. Você já viu a bagunça de sua gaveta? Você já viu a cor daquela roupa que você coloca no guarda-roupa? Uma roupa suja que você guarda? A criança, ela busca se defender. Ela busca se defender, ela não tá resolvendo o problema. Aí a mulher falou assim, amor, é porque eu acho que você é muito desorganizado. E aí ele logo infla e fala, é você, é porque sua gaveta é assim. Porque, ou seja, tá um acusando o outro. Pensa só, você tá aqui na empresa Paulo Ricardo e Jonathan. Aí Jonathan fala assim, Paulo, então, né, a gente vai ter que resolver essa questão aí dessa produção que ainda não saiu. Aí Paulo Ricardo vira e fala, mas também se você levantasse essa bunda da cadeira e fizesse alguma coisa... Né? Mas olha o horário que você chega aqui. Não sei, ele não pensa assim, Jonathan, é verdade, a gente precisa ligar para aquele fornecedor, então a gente precisa trocar, porque ele deu um prazo de 1 semana, já tem 10 dias, ele não resolveu. Ou seja, dentro de uma empresa, as pessoas focam na solução. Dentro do relacionamento, as pessoas focam no defeito do outro, para acusar o outro, para tirar vantagem. Você entende que esse é um relacionamento infantil? A gente está com problema financeiro. Lógico, você gasta demais. Toda hora você quer um vestido novo, você tem 2 sapatos, você tem 2 pés e 30 sapatos, não sei pra que isso. Você entende que tá todo mundo acusando, não tem ninguém resolvendo? É assim que o adolescente briga. Mas você, na sua vida profissional, ou você dentro do seu casamento, se você estiver nessa camada aqui, não vai ter casamento. Você tá com uma pessoa, mas casamento mesmo você não tem, porque você não resolve o problema. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. As pessoas não se casam por ódio. As pessoas se casam porque elas amam umas às outras. Mas o amor que une as pessoas não é suficiente para manter essas pessoas juntas. Simplesmente porque elas não têm habilidades para resolver problemas. Então, Jonathan... Olá! Gente, olha aqui, vocês deixam o povo sem graça, tá vendo? Olha aqui para mim. Olha só. Jonathan e Paulo Ricardo falaram, vamos abrir uma sorveteria, porque esse Rio Preto é muito quente, né? É muito calor e tal. Não era sobre isso que eu tava falando, não. Peraí que eu vou dar esse exemplo. Deixa eu voltar aqui. Eu tava falando sobre as pessoas, elas não se casam por ódio, elas se unem por amor. Mas o amor que une essas pessoas não é suficiente para mantê-las juntas, simplesmente porque elas não têm habilidades para resolver problema. E aí, se Paulo Ricardo e Jonathan for abrir uma sorveteria, eles falam assim, gente, é tão amigo, né? Nossa, você é tão legal, Vamos abrir uma sorveteria? Não é por essa conexão, não é por amizade que você abre um negócio. É porque você vê uma oportunidade, você sabe que vai ter seus desafios, a gente marcou a inauguração para hoje. Cadê o sorvete? Nem entregaram o sorvete. Como é que a gente inaugura? Tem uma fila de gente aí fora e ainda nem tem sorvete. Mas não tem sorvete também porque você é um banana, você é preguiçoso. Não tem sorvete também porque você é isso. Isso vai resolver o sorvete? Isso vai fazer a empresa funcionar?
Vocês entendem? E tem gente que se comporta assim na vida familiar, na vida amorosa, na vida profissional. Ah, mas se a empresa fizesse isso, ah, mas se o governo, ah, mas se a gasolina, que agora o outro problema é a gasolina, né? Enfim, então é isso que eu quero que vocês entendam, gente. A gente precisa de habilidade para resolver problema. Enquanto a gente não conquista isso, a gente não prospera. Opa, deixa eu passar. A sexta, já estamos caminhando para o final, se adapta às exigências externas visando um resultado que vai ter benefícios, que vai te beneficiar no final, né? Então, começa a fazer uma faculdade, começa um novo negócio, alcança uma meta no trabalho. Gente, quando você, hoje é que dia? Hoje é domingo, né? Em um domingo de manhã, você sai da sua casa. Todo mundo que tá aqui é daqui de Rio Preto ou não? Quem não é daqui? Quem pegou estrada e tal e veio pra cá? Todo mundo. Quando você sai da sua casa em um domingo de manhã, onde a cultura social é que no domingo de manhã você precisa estar jogado no sofá, fazendo nada. Quando você sai da sua casa, vem para um treinamento, fica um dia inteiro, né, 2 dias seguidos em um treinamento, você já está mostrando para as pessoas que você pode até estar na terceira, na quarta, na quinta camada, mas aquilo não é seu lugar, porque você quer partir daqui, ó. Você tem compromisso com seus deveres. Você consegue olhar para o futuro e falar, eu sei que esses 2 dias, eles não vão me dar um resultado segunda-feira, mas vai me dar um resultado durante minha vida. Então, uma salva de palmas para vocês, né, gente? E esse é uma das principais características do homem maduro. Ele se adapta às exigências e ele faz o seu melhor. Ele não fica brigando com as circunstâncias, né? Deixa eu voltar. Gente, anota aí. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ok. Sétima camada, gente. Sétima camada. Equilíbrio entre direitos e deveres, né? Tem muita gente também que tem os direitos e os deveres, mas vive de uma forma desequilibrada. Eu só tenho que fazer. Não se sente à vontade de se divertir, não se sente... Eu tenho que amar. Sabe aquela mulher? Eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, eu tenho que servir. Aí o marido dela fala assim, amor, trouxe um presente pra você. Ela fala, ai meu Deus, não precisava não. Gente, eu não preciso disso não. Tá lá, com blusa de propaganda eleitoral, acordando, dormindo, e fala, não precisa de uma blusinha, não. Precisa sim, mulher. Aceita, sabe? Então tem muita gente que vive em um desequilíbrio, ou é a pessoa que só quer receber, ou é a pessoa que só quer dar. A vida é essa troca de dar e receber o tempo inteiro. É isso que faz uma empresa acontecer. Por que a empresa te paga uma comissão? Porque você cumpriu um dever, né? O direito, ele sempre vem depois do dever, mas existe essa troca. Se você só estivesse trabalhando, não estivesse recebendo nada, essa relação profissional ela não ia se manter. Da mesma forma é nos relacionamentos amorosos, sociais, tudo isso. Existe um equilíbrio entre direitos e deveres. Percebe que cada um carrega seus desejos e responsabilidades. Entende que o outro existe. Gente, um dos pontos áureos assim, da maturidade é a gente compreender a necessidade do outro. O casamento é sobre isso. Se você casa sobre, eu não preciso de homem, não. Tô casando só porque tem que casar mesmo, eu não preciso de homem, não. Não, você precisa sim. Ninguém é autossuficiente, não. A gente não nasceu para ser... Nós somos seres relacionáveis. A gente nasceu para se relacionar. Quando você não tá disposto a se adaptar, a ceder, tem coisas que você faz, não é porque você ama, mas é porque seu marido gosta, então... eu cozinho porque eu amo. Não, meu marido precisa comer. Então, dentro dessa nossa dinâmica aqui, é saudável que eu faça isso. Enfim, então você começa a observar, você começa a se encaixar nesse mundo de deveres e direitos e você encontra um equilíbrio. E uma observação, para quem está em uma camada, gente, olha, esse ponto aqui é muito importante. Observa. Para quem está em uma camada anterior, as exigências da camada seguinte são incompreensíveis. Você pega uma criança que ela tá ali, a vida dela é se divertir, é ir pro clube, é jogar futebol, chega, a comida tá pronta e tal. Ela olha pro adulto e ela fala assim, gente, como é que eles conseguem viver? Né? Sai de manhã, sai cedo, trabalha, faz isso, faz aquilo. É incompreensível porque dentro da cabeça dela não entra esse negócio de acordar cedo, trabalhar, cuidar, servir. É o que a gente observa na maternidade. A mãe que tá ali, ó, acordando de madrugada,
amamentando, cuidando, limpando, fazendo um monte de coisa. A adolescente observa isso e fala, gente, não tem lógica. Eu vou ter filho pra quê? O menino me suga de um peido daqui, me suga do peido dali. Aí depois eu caga aqui, eu limpo. Não, gente, não vou ter filho, não quero esse trabalho, não. Você entende? É incompreensível. E é isso que eu quero que vocês entendam. Observa onde é que você está hoje. Ah, Tati, como é que eu sei qual a camada que eu estou? Através das suas motivações. O que motiva você a agir? É o reconhecimento? É só o dinheirinho ali no final do mês? É o cuidar da sua família? Ou é o ser servido? Não, eu tô começando um negócio porque eu quero que todo mundo me sirva. Coloquem uvas na minha boca, me abanem. É isso que eu quero que as pessoas façam por mim. Quais são suas motivações? E aí, ó, opa... A 8ª camada, que é o que eu acredito, esse estudo, gente, ele vai até são 12 camadas, né? Mas para mim, até a 8ª camada, dá pra gente entender qual que é o nosso lugar no mundo. Sabe, qual que é o nosso lugar como ser humano, como adulto. Na 8ª camada, se torna mais seletivo e questionador sobre a própria vida e as próprias escolhas. Cláudia, mais tarde, vai falar para vocês um pouco sobre a história dele, né? Que ele foi concursado por mais de 10 anos e tudo. Você vai falar, né, amor? Tá. Você vai falar. Ele vai contar um pouco sobre a história dele e tal. Mas, assim, quando ele decidiu sair do concurso público, muita gente falava pra gente, né? Você é louco? Como assim? Todo mundo quer entrar no concurso público, todo mundo quer ganhar 4 mil, 5 mil reais por mês, por que você vai sair disso? Mas é quando você entra nessa camada que a gente faz escolhas, a gente não tem mais a necessidade de ser amado e aprovado por todo mundo. Porque quando você tem a necessidade de ser amado e aprovado, você jamais deixaria um concurso, você jamais deixaria um tal emprego para ir vender produto, sabe? Porque o entendimento social é que a pessoa que deixou um trabalho, um concurso, qualquer coisa, e começou a vender alguma coisa, ele tá ficando louco, né? É assim que a maioria das pessoas pensam. Então, quando você chega nessa camada, não é mais sobre os outros, é sobre o significado daquilo para você, sabe? É o sentido da minha vida. Não é eu tenho filho, não é só para ter. Não, é sobre o sentido que isso traz para minha vida, sobre a virtude que isso desperta em mim. Eu me caso e eu me comprometo com uma única pessoa. Porque o que esse relacionamento, o que essa construção a dois desperta em mim, constrói em mim? Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, o relacionamento a dois te permite ser alguém que você jamais seria sozinho. Jamais seria sozinho. Porque estar com alguém que te estimula, que te desperta e que te ajuda a se corrigir. Porque, gente, nós estamos, na maior parte do tempo, no automático. A gente nem percebe as coisas que a gente faz, que a gente fala. Quando você tem alguém do lado, você tem alguém que consegue te auxiliar, que consegue te ajudar nas coisas que você não consegue analisar a seu próprio respeito. Enfim. Então, ó, absoluto compromisso com os deveres. É nessa camada que as pessoas fazem mudanças radicais, querem mudar de profissão, querem descobrir sua vocação, porque não é só sobre, vou trabalhar para pagar as contas. Isso não faz mais sentido para mim. Vou trabalhar para ganhar 10 mil reais por mês. Ok, mas e aí? Vai ser assim o resto da vida? E o que mais que eu posso? Onde mais que eu posso contribuir? Enfim. E aí eu quero falar, para encerrar esse ponto, eu quero falar um pouco para vocês sobre vocação e esse autoconhecimento que a gente precisa ter para explorar o nosso melhor, sabe? Todos nós somos diferentes, todos nós temos habilidades diferentes, temos pontos fortes e pontos fracos diferentes. Quando você se conhece, você consegue extrair o seu melhor, né? Vocação é encontrar uma atividade, uma função que desperta cada dia mais a sua essência natural. Cláudio, ele vai complementar isso, não tem nada combinado, mas naturalmente vai, porque ele vai falar um pouco sobre essa mudança dele. E assim, a gente tá junto há 10 anos, né? E eu sei, Cláudio, ele é essencialmente, o negócio dele é pessoas e desafios. Se você tira ele de um ambiente onde ele não tem relacionamento, se relacionar é quase que tudo para ele. Ele adora se relacionar, ele faz amizade muito fácil e se desafiar constantemente, sabe? Se ele chegar no 10º degrau, ele vai querer ir pro 12º, 13º, pro 20º, ele vai querer avançar, porque não é sobre chegar, é sobre caminhar, é sobre movimentar. A minha vida é movimento, não é esse negócio. E foi isso que ele sentiu no concurso, né? Ele chegou lá, agora tá bom. Eu tenho meu salário, eu tenho meu reconhecimento, eu assino, carimbo, despacho, essa é a minha vida. Peraí. Aí um dia ele me falou assim, amor, acho que eu tô desperdiçado aqui. Porque qualquer pessoa pode fazer esse negócio que eu tô fazendo. Né? Eu vou passar um dia inteiro
carimbando, assinando, enfim, e aí você começa nas suas pequenas decisões procurar significado. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Alguém aqui já passou por esse momento? Ou tá passando por esse momento? Maravilha. Ótimo. E aí, gente, você acessa sua vocação, chamado, propósito, como você quiser chamar esse negócio de propósito, chamado, vocação, tudo a mesma coisa. Através do bom cumprimento dos seus deveres diários. Simples assim. Sabe, quando eu tava lá, eu era um adolescente, eu tava lá na minha igreja, eu tava lá, aprendendo, vendo aqui onde é que eu posso contribuir, qual ministério que eu posso participar. E aí, quando tinha um ministério que era sobre ajudar as pessoas, conversar com as pessoas, eu naturalmente caminhava para ele. Não, gente, deixa eu fazer isso aqui, é mais fácil para mim. E aí, eu entrei no cursinho. E uma das coisas que mais me encantava no cursinho era as pessoas falarem as lições que eles tiravam, o amadurecimento que eles construíam a partir de cada lição, enfim, no compartilhamento ali dos professores que acabavam compartilhando a vida, por que decidiu estudar tal coisa, ser professor disso, e aquela dinâmica, né, de compreender o comportamento, o motivo por trás das coisas, era o que me motivava. E aí depois eu comecei a namorar com o Cláudio, e a gente conversava, e uma das coisas que eu mais gostava era falar sobre comportamento, sobre relacionamento, enfim, eu estava nas minhas pequenas atividades da vida, fazendo o que naturalmente tinha a ver com a minha essência. Vocês entendem? Ah, não, mas eu tenho que ser mesmo advogado, porque é direito que dá dinheiro. Ok, aí se torna um péssimo advogado, porque tá lá explorando seus pontos negativos. Ah, eu vou fazer mesmo é química, é matemática. Gente, meus professores de química e matemática, meus professores de matemática e física, eles ficam surpreendidos até hoje em saber que eu venci na vida. Porque eles não acreditavam que eu ia progredir na vida, não. Física, matemática, eu nunca fui boa nisso. Se eu tivesse um apelido de acordo com minhas notas, ia ser 5,5. 5,5, só tirava 5,5 para passar. Não tinha tesão nenhum de fazer aquilo, sabe? Não era meu mundo, minha vida. E muitas vezes você se sente deslocada, incapaz, impossibilitada, porque você está em um lugar que não é o seu mundo, que não desperta as suas principais habilidades. Opa! E aí, ó, eu quero que você pense nisso hoje. Você está onde você deve estar. O que é essa realidade, o que a sua realidade está exigindo de você hoje? A gente precisa fazer essas perguntas. Sabe por quê, gente? Eu quero que vocês entendam isso aqui para a gente caminhar para o final. Ó. A gente precisa compreender que existe a vida, ela é movida por uma ordem, hierarquia e harmonia. Grava essas 3 palavras. A gente vive numa geração que diz assim, não, você pode fazer qualquer coisa. Você pode ser o que você quiser. Ah, esse negócio de casar só com uma pessoa. Você pode ter várias pessoas, sabe? Vai mudando a ordem, a hierarquia, não sei o quê. Quando você entra, vamos pensar nos 10 mandamentos na Bíblia. Qual que é o primeiro mandamento? Quem sabe qual que é o primeiro mandamento? E o próximo como a ti mesmo. E o segundo? Aí você já pegou pesado. Amar a Deus sobre todas. Abre os 10 mandamentos aí pra mim, rapidinho. Só pra gente ler os 3 primeiros. E depois. Ok. Só esses 3. Tá vendo? Meu menino bíblico lá em casa todo dia, ó. Estuda a Bíblia. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Porque lá, desde há 1000 anos atrás, quando nenhum de nós nem existia, nem pensava em existir, já existia uma ordem. Os 10 mandamentos, eles foram escritos em uma ordem hierárquica. É do maior para o menor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior de todos os mandamentos. É do maior para o menor. Então, existem algumas coisas na nossa vida que são muito mais importantes do que outras. E é isso que a gente entra numa confusão de que tudo é igual. Quando você entra em um relacionamento, vou dar um exemplo rapidinho para vocês entenderem sobre hierarquia. Quando eu estou na casa de Paulo e Ju, né? E dentro daquela hierarquia, daquela dinâmica, a casa é deles, as ordens são deles. Eu sou uma visita e eu tô ali para me adaptar. Eu não chego lá e falo assim, gente, mais uma parede azul. Não, eu vou comprar uma tinta, amanhã eu vou pintar essa parede azul aqui, porque azul não é uma cor bonita para ter no meio da sala, né? Não, vamos pintar essa parede. Gente, aquele não é o meu espaço.
Vocês entendem? Quando eu chego ali dando ordens, eu tô quebrando uma hierarquia. Quando eu chego aqui na empresa, eu sento na cadeira de Jonathan, eu falo, não, ó, sabe aquela decisão que você tomou ontem? Eu tô lá na rua, eu conheço, tá errado. E eu já vou ligar pro cara aqui pra mudar aquilo e tal, porque tá errado. Eu tô quebrando uma hierarquia. Nesse lugar aqui, eu tenho um papel, na minha família eu tenho um papel, na minha casa, quando eu chego lá na minha casa com a minha mãe, eu não dou ordem pra minha mãe. Independente de qualquer coisa, eu não dou ordem pra minha mãe. Ela é a minha mãe, então tudo que ela fala, eu posso não concordar e eu posso não seguir na minha vida adulta. Honrar é diferente de obedecer. Honrar o meu pai e minha mãe, como a Bíblia diz, é aceitar eles como eles são. Obedecer é completamente diferente. Então, se eu falo assim, mãe, eu vou fazer direito, ela fala, de jeito nenhum, você tem que fazer medicina. Eu não tenho obrigação de obedecer ela. E desobedecer ela não é desonrar. É só o meu direito de tomar minhas decisões. Porque a minha vida não é a continuação da vida dos meus pais. A minha vida é uma vida diferente. E tem muita gente que fala assim, ah, não, minha mãe quer que eu faça medicina, então eu vou fazer medicina. E muitas vezes, não é porque você quer fazer medicina, é porque você quer alguém que escolha por você. Porque se você segue esse caminho e der errado, no mínimo você tem alguém para colocar a culpa. Não, mas sabe por que deu errado? Porque foi minha mãe que quis assim, então a decisão foi dela, a culpa foi dela. Não, não foi dela. Nessa hierarquia aí da vida, na sua vida adulta, você deve tomar suas decisões. Qualquer pessoa pode opinar, mas você é a única pessoa que determina. E todo mundo te influenciou, mas a decisão foi sua, a responsabilidade foi 100% sua. Vocês entendem isso? Então, quando a gente entende a hierarquia traz harmonia. Você entra numa empresa que não tem hierarquia, não tem harmonia. É todo mundo que faz um monte de coisa, todo mundo manda em tudo, todo mundo quer tudo. Não tem ordem, não tem hierarquia, é bagunçado. Você entra em uma casa que o menino grita com o pai, que o menino dá tapa no pai, velho, não tem hierarquia naquela casa. Não tem harmonia, é uma confusão. Vocês entendem? Faz sentido pra vocês, sim ou não? Então, se pergunte, dentro dos ambientes, dentro do meu ambiente profissional, dentro da minha vida amorosa, da minha vida pessoal, eu estou respeitando a hierarquia das coisas? Sim ou não? Sim? Maravilha. É isso que eu quero que vocês pensem, porque talvez a desordem aí dessa bagunça seja a hierarquia. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Vocês estão com fome? Sim. Sim? Muita? Quantas horas são? Ixi, Maria, então vamos comer. Beleza, vou finalizar. E aí, gente, ó, para finalizar, eu só quero mostrar isso aqui para vocês. O que é o estado de flow? Toda vez que você se conhece, que você entende quais são suas principais habilidades... Gente, o que acontece hoje? A gente vê muita gente frustrada, né? Frustrada porque fala assim, nossa... 2021 foi o ano que eu não consegui ganhar dinheiro, eu não consegui emagrecer, eu não arrumei uma pessoa, eu não isso, eu não aquilo. Ela tem 1 milhão de metas, ela só não tem um direcionamento para construir aquela meta. Quando a gente pensa em estado de flow, a gente pensa na seguinte situação. Você, Thaís, existe uma Thaís hoje que é esposa, que é profissional, e essa Thaís hoje, ela tem algumas habilidades. Ela tem a habilidade de vender, de se comunicar, ela tem várias habilidades. Quando ela vai escolher um desafio, uma meta, uma profissão, um negócio, ela precisa escolher alguém que alguma dessas coisas que tem a ver com as suas habilidades. Quando ela escolhe algo que está extremamente longe das suas habilidades, é assim, ó. Vou dar um exemplo mais prático. É o que eu falei. Vou pegar o exemplo de Jonathan, que eu já dei mais cedo, né? Ele e Zanon. Quando eu coloco Jonathan lá na vida de Zanon, a possibilidade de eu construir uma frustração muito grande na vida dele é enorme. Porque eu tô colocando ele em uma vida que ele não tem competência para administrar. Agora, se eu pego o Jonathan e ele vai trabalhar com o Zanon, ele vai ser um aprendiz, né? Talvez eu não tenha a habilidade, eu, Tatiane, dentro do meu mundo, dentro dos problemas que eu resolvo hoje, eu não tenho habilidade para ser um aprendiz dele, porque várias coisas que ele vai falar para mim, vai me ensinar, não faz parte dos meus contextos, da minha projeção de futuro, e eu não vou crescer naquilo. Vocês entendem? Eu vou ficar ali perdida, mas tipo assim, royalty, equity, isso tem nada a ver com o que eu faço. Você entende? Agora eu vou colocar a Jonathan lá. Aí ele vai ser um aprendiz. Ele está em algumas funções, e nesse aprendiz ele tem funções, ele tem responsabilidades. Ele está assumindo algumas funções que ele tem competência para aquilo. Ele tem know-how para aquilo, ele tem habilidade, ele tem experiência para aquilo. E aí, quando o Jonathan está assumindo essa posição aqui de aprendiz, de alguém que está ali junto, resolvendo alguns problemas que está dentro da capacidade dele, ele entra em um estado de satisfação.
o que é exigido de mim, eu tenho habilidade para entregar. Você entende? Sim ou não? É a mesma coisa, eu falo assim, ó, Thaís é uma super vendedora, ela vende 5 mil reais por mês, mas agora a gente estabeleceu outra meta, ela vai vender 7 mil por mês. Ela pensa, gente, mas para 7 mil por mês eu preciso melhorar, eu preciso abordar assim, eu preciso fazer mais números assim, mas ela tem habilidade para fazer 7, porque ela já faz 5. Você entende? Agora eu falo, Thaís, é assim, ó, você já faz 5 mil de venda. Esse mês eu quero que você faça 35 mil de vendas. Porque se você fizer 35 mil, aí eu coloco a exigência lá em cima, mas a competência dela ainda está aqui embaixo. Quando a exigência é muito alta, a competência ainda é baixo de acordo com aquela exigência, o que acontece? Esse espaço aqui, ó, entre um e outro é o quê? Frustração. Aí eu tenho um monte de gente que vive frustrado porque está sempre colocando meta que não tem a ver com a sua competência. Que está sempre colocando, está exigindo coisas que não tem a ver com a sua competência. Agora, existe um outro quadro. Quando eu pego Thaís, que ela é uma super vendedora, ela vende 10 mil por mês, e aí eu falo para ela assim, Thaís, eu vou te dar esse emprego aqui, esse trabalho aqui, e você precisa vender 200 reais por mês. Como é que ela vai se sentir? Frustrada. Vai se sentir, a melhor palavra nem é frustração, é entediada. É um tédio fazer isso. Tipo assim, um mês inteiro, eu passo um mês inteiro para vender 200 reais, é um tédio isso. E duas coisas, gente, tédio a longo prazo leva ansiedade e depressão. Frustração a longo prazo leva ansiedade e depressão. Talvez você esteja vivendo em um desses dois níveis, ou de ansiedade, ou de frustração, ou de tédio. Cláudio, lá como concursado público, ele estava em um estado de tédio, muito tédio. Antes ele tinha prazer em fazer prova, em ser aprovado, passar no concurso, passar. Aí ele ficou ali 2 anos no mesmo lugar, ele ficou entediado. Quando você não resolve esse problema, você sabe uma das soluções que as pessoas buscam quando elas estão ou muito frustradas ou muito entediadas? O que a gente busca? Prazer. Prazer, bebida, droga, mulheres. Né? Aí o cara começa a trair, mas tem tudo em casa, meu Deus do céu. O cara tem uma Ferrari em casa, tá andando aí de Fusca. Que lógica que tem isso? Tá buscando adrenalina, sabe? A gente quer adrenalina para viver. Principalmente o homem tem essa necessidade de energia, adrenalina, desafio. Quando ele tá em um negócio que ele tá se sentindo inútil, que ele tá se sentindo morto, ele pode até estar ganhando bem. Ele vai ficar frustrado. Ele vai sair daquele lugar. Então, avalie se hoje o trabalho que você faz, as metas que você coloca para você, realmente estão de acordo com a sua competência, estão de acordo com as suas habilidades. Ah, Tati, eu descobri que nada que eu faço hoje tem a ver comigo. Sabe, Cláudia, lá, eu quero um negócio que me desafia. Aqui no concurso não vou conseguir continuar me desafiando. Aí você vai fazer uma mudança. Ah, Tati, mas é difícil mesmo. É difícil. E é isso que a gente precisa ter clareza. Várias mudanças, várias coisas que a gente quer, é difícil. Se você for procurar só as coisas mais fáceis, você vai ter que se contentar com uma vida difícil. Porque quem está disposto só a fazer o que é fácil, vive uma vida difícil. Agora, quando você se dispõe a resolver os problemas difíceis da sua vida, você vive uma vida muito mais fácil. Ok? E aí, para finalizar, eu vou passar isso aqui, porque eu acho que Cláudia vai falar mais sobre isso aqui. Opa! E aí, para finalizar, eu só quero contar uma história para vocês. Pode ser? Vocês gostam de história? Deixa eu beber uma água aqui. Vocês estão ligados? Tá ligado? Tá ligado de novo? Ok. Então, vamos lá. Eu quero que vocês conheçam a história do leão. Leão é um dos meus animais preferidos, né? Eu gosto muito do leão porque ele é um símbolo de força, de resistência, de ousadia, mas acima de tudo, um símbolo de identidade, um símbolo de quem sabe quem é. O leão, ele pode estar ali há dias sem comer, tá faminto, você não vai ver ele comendo capim, deixa eu comer esse capim aqui enquanto minha fome passa, não, ele vai continuar caçando, ele sabe que ele nasceu para caçar. Não sei se vocês sabem, mas o leão, ele não é o mais rápido da selva. Ele não é o mais forte da selva. Ele não é o que sempre ganha. 80% das caçadas do leão são fracassos. Mas ele tem uma autoestima, uma convicção de quem ele é, que ele é o rei da selva tão grande que nada disso interfere na postura dele. A postura do leão é uma postura de governo, de reino, de quem sabe o que é da vida. E aí, existe uma história mostrando sobre um leão que é adestrado.
Um leão que é adestrado é assim, ele tá lá caminhando no habitat natural dele, na selva, e de repente alguém vai e atira um anestésico nele. O anestésico faz efeito ali, ele cai desmaiado, aí os adestradores vêm com a jaula enorme, colocam o leão lá dentro, e aí ele começa... quando ele acorda, ele já está enjaulado. Ele foi tirado do habitat natural dele, ele não está mais na selva, ele não caça mais, e agora ele está enjaulado. Quando o leão acorda, ele fica furioso, mas ele fica muito furioso. Ele fica pé da vida, porque aquela não é a vida dele, sabe? Nesse estudo que eu olhei, eles ainda falam assim que um leão, assim que ele é enjaulado, ele fica até 3 dias ruivando, sabe? Fazendo barulho, mordendo a grade, querendo sair dali, porque ele não aceita, aquela não é a vida dele. Estão tentando tirar o que ele tem de mais valioso, que é a liberdade dele. Liberdade, gente, é um caminho sem volta. Quando você sabe quem você é, as capacidades que você tem, os problemas que você tem a habilidade para resolver, você não se permite mais ser enjaulado. Não é só isso que você sabe fazer, não. Você vai trabalhar aqui, aposentar e... Não, você sabe que você pode mais, você quer viver mais. E aí o leão, ele começa a brigar com aquelas circunstâncias. Ele começa a morder a jaula, ele fica agressivo. Uma pessoa, eles deixam aquela jaula isolada, eles não encostam perto. Fica ruim de ficar ali naquele ambiente, porque ele faz muito barulho o tempo inteiro. Ele não se permite comer, ele não se permite dormir, né? Os adestradores colocam carne lá dentro da jaula e ele não come. Ele faz resistência, ele não come, ele fica ali, ó, enjaulado, gritando, revoltado. E aí os adestradores entra ali no ambiente, vai perto da jaula do leão e olha nos olhos do leão. E aí quando eles olham nos olhos do leão, o leão faz uma coisa impressionante. Ele encara aquela pessoa como se ela fosse uma presa dele, como se ela fosse um alvo. Dizem que é tão amedrontador o olhar do leão, que eles saem de perto, eles falam assim, esse leão vai derrubar essa jaula, né? Ele vai me comer aqui, então deixa eu sair de perto. E aí eles saem de perto e eles deixam o leão naquele estado de sofrimento. Ele tá emocionalmente no estado de sofrimento, né? Que é de desconstrução de identidade. Ele tá brigando, eu não sou um gato, eu sou um leão, eu tenho que sair daqui e tal. E aí ele fica ali. Alguns dias depois eles voltam e olham de novo nos olhos do leão. E aí o leão, ele não olha mais com aquele olhar agressivo, de vontade de lutar, de viver, ele tem um olhar meio cambaleando, assim. E aí eles voltam e o leão continua lá com a carne, com a água, e ele não se permite comer. Alguns dias depois, ele começa a aceitar aquela situação. E ele fala assim, gente, quer saber de um? Acho que eu não sou um leão, não. Acho que eu devia comer essa carne mesmo. Tô aqui cheio de energia para caçar e comer, mas se eu não comer isso aqui, eu vou morrer. E aí ele começa a comer a carne, ele começa a beber a água. Agora, todo dia que ele acorda, ele não precisa mais sair para caçar. Já tem a comida dele lá dentro da jaula. Já tem a migalhinha dele lá no final do mês. Já tem um negocinho lá. E aí, o que acontece? Os adestradores voltam e eles olham nos olhos do leão. E quando eles olham nos olhos do leão, uma coisa impressionante acontece. O leão não mais encara as pessoas. Ele não mais olha nos olhos dele. É impressionante porque uma das coisas que a gente mais percebe nas pessoas que perderam a vontade de viver, o brilho da vida é o olhar delas. Não tem esperança, não tem vontade, não tem tesão para viver, sabe? E aí quando ele olha nos olhos do leão, o leão abaixa e continua comendo e continua fazendo as coisas. Esse é um sinal de que ele não mais se vê como um leão. Porque um leão, ele não encara um ser humano daquela forma. Um leão, ele é agressivo para olhar para as pessoas, para olhar para o objetivo, para a presa dele. E aí, gente, nesse momento começa o processo de adestramento. Ele começa a ser manipulado e adestrado. E agora, o mais impressionante dessa história é que um leão, depois de passar por todo esse processo, se ele é solto no habitat natural dele, ele não sobrevive. Sabe por quê? Porque ele não se vê como leão. Ele não mais caça, ele não mais mata, ele não faz o que é natural dele, porque ele foi acostumado a ficar ali na jaula, esperando a carnezinha dele, esperando o mantimento dele. Agora, ele nasceu para isso? Ele nasceu para ter uma carne lá dentro da jaula no final do dia? Sim ou não? E aí, qual que é a lição que eu quero que vocês levem dessa história?
Um leão, quando ele é solto na jaula, ele não sabe ressignificar o que aconteceu com ele. Ele não sabe olhar para ele e falar assim, não, foi uma fase difícil da minha vida, eu fui adestrado, mas agora eu vou recuperar minha força, eu vou recuperar meus músculos, eu vou correr, eu vou caçar minhas presas, eu vou alimentar minha família. Ele não tem esse poder de ressignificar, mas eu e você, nós temos. Por isso que nós somos capazes de passar por uma perda muito grande, e eu acho que o treinamento de ontem falou um pouco sobre isso para vocês, né? Passar por uma perda muito grande, perder uma pessoa que você ama, de passar por um problema muito grande, de falir, de passar fome em casa, de não ter o que comer no outro dia, e ser essa mesma pessoa que vivia na pobreza aqui, consegue construir riqueza aqui. Porque as nossas circunstâncias não ditam quem nós somos. A gente é muito maior do que isso. E você só consegue fazer toda essa análise quando você não mais se comporta como aquele leão adestrado, quando você se vê alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Que não é sobre o que fizeram comigo, não é sobre o que eu passei, é sobre o que eu estou disposta a fazer com aquilo que fizeram de mim. Não é sobre a vida que eu vivi, é sobre a vida que eu estou disposta a viver a partir daqui. Sabe por quê, gente? Porque uma das coisas mais fortes da nossa vida não é sobre se descobrir. Nossa, eu descobri que eu tenho um perfil dominante. Eu descobri que eu sou uma pessoa mais aventureira. Eu descobri que eu sou introvertido. Não é se descobrir. O maior poder da vida de um homem e de uma mulher é decidir se construir. Porque Deus não te predestinou nem para o sucesso, nem para o fracasso. Deus te colocou aqui para viver, para tomar suas decisões. Você tem seu livre-arbítrio. Então, faça suas escolhas. Faça suas escolhas e construa uma vida que vale a pena não só viver, mas que vale a pena ser contada, sabe? Seja um homem maduro, seja uma mulher madura, faça valer a pena o que você recebeu de mais precioso, que foi o seu tempo, sua moeda de vida. E para finalizar, eu quero deixar essa frase aqui, que é a minha mensagem, que é meu recado para vocês, né? Se eu pudesse resumir tudo que eu tentei te passar aqui nesses momentos, eu resumiria nessa frase que diz assim, ó, nada é tão forte quanto alguém que decidiu se reconstruir. Talvez o leão não consiga se reconstruir, o rei da selva não consiga, mas você consegue se reconstruir, né? Mas alguém feito em mais semelhança de Deus consegue se reconstruir. Então faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena não só por você, mas também pelas pessoas que você ama. Né? Quando a gente vence, ninguém vence sozinho. Né? Para que eu vença, você também precisa vencer. Para que Jonathan vença, para que Paulo vença, para que a Green Line vença, você também precisa vencer. Mas para que você vença, seu cliente também precisa vencer. O sucesso é algo construído em cadeia. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vence sozinho. Então, se reconstrua. Escolha hoje a pessoa que você está disposta a ser e trilhe esse caminho. Não é fácil, mas é simples e é possível. Ok? Muito obrigada.